Olá pessoal, voltamos para dar continuidade ao nosso estudo das comissões parlamentares. No vídeo anterior, videoaula anterior, nós tratamos de identificar o funcionamento das comissões, reconhecer que no texto constitucional está prevista a existência de comissões permanentes estabelecidas no regimento interno das casas legislativas, quanto comissões temporárias especiais criadas pelas mesas diretoras para tratar de determinados assuntos específicos. Nessa aula de hoje, e falamos, obviamente, pormenorizadamente sobre as comissões permanentes, como que se dá o funcionamento delas. Nessa videoaula, nós vamos tratar das comissões especiais, tanto as comissões temáticas especiais, que tratam de uma matéria específica, quanto a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPIs, quanto as comissões externas, que apresentam funções, missões a serem realizadas pelos parlamentares fora do ambiente do parlamento. Então, vamos falar sobre essas espécies de comissões. Então, aqui temos o que já passamos das comissões permanentes, né? E paramos exatamente quando íamos falar nas três espécies. Então, as especiais, basicamente, elas devem ser constituídas para apreciar propostas de emenda à Constituição. Então, toda proposta de emenda à Constituição, toda PEC, obrigatoriamente deve ser apreciada para uma comissão específica criada para aquele fim. Então, recebido a propositura de projeto de emenda à Constituição, a mesa diretora, em ato contínuo, deve instalar uma comissão especial para apreciar aquele projeto de emenda à Constituição. Então, todo projeto de emenda à Constituição merecerá uma comissão específica para tratar do tema. Inclusive, essa comissão pode ser tanto uma comissão exclusivamente na Câmara dos Deputados, como pode ser uma comissão conjunta, uma comissão mista com o Senado Federal. Então, a critério dos presidentes das casas, poderá ou não se ter uma comissão especial para apreciação de emenda à Constituição, de proposta de emenda à Constituição, conjunta ou separada. Então, que são as chamadas comissões mistas. Em geral, se a proposta de emenda à Constituição, se o projeto de emenda à Constituição vier concomitantemente de senadores e deputados, isso, em via de regra, implica numa criação de uma CPI, de uma comissão parlamentar mista. Se vem por proposta só dos deputados ou só dos senadores, ela tem a comissão estabelecida em cada uma das casas, funcionando de maneira autônoma. E, além da obrigatoriedade para a criação, né, de comissão temporária para apreciar projeto de emenda à Constituição, o regimento interno impõe ainda que as proposituras, os projetos de lei podem tramitar por, no máximo, 3 comissões temáticas. Então, ela pode passar, por exemplo, comissão de agricultura, comissão de turismo, comissão de saneamento básico. Então, são 3 comissões temáticas, se a matéria tiver pertinência com essas 3 comissões. E, necessariamente, terão que passar na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Tributação e Finanças. Então, ao total, uma propositura poderá passar no máximo em 5 comissões de cada uma das casas legislativas, certo? No entanto, alguns temas, eles são pertinentes a mais do que 3 comissões. São temas que seria conveniente ouvir mais de 3 comissões permanentes. E aí, neste caso, por serem temas bastante complexos e especiais, vamos dizer assim, é obrigatório que se constitua uma comissão especial para apreciar essas matérias. A gente vai ver lá depois como é que se dá a criação dessa comissão especial. Ou ainda, mesmo que não precise passar por mais de 5 comissões, pode o presidente da casa, no momento que recebe a propositura,
entender que se trata de tema muito específico, que não é afeito a nenhuma das comissões estabelecidas, que merece uma tratativa mais pormenorizada, uma tratativa mais individualizada, e, portanto, ele pode determinar a criação de uma comissão específica para tratar daquela propositura. Em geral, os projetos de códigos, projetos de legislação mais relevante, recebem a criação de uma comissão temporária. É importante dizer que as comissões temporárias, né, diferentemente do que acontece com as comissões permanentes, que estão previstas no regimento interno das casas legislativas, as temporárias são criadas pela mesa diretora. E por serem criadas pela mesa diretora, elas não podem transcender de uma legislatura para outra. É aquela legislatura que cria a comissão temporária e o tempo máximo que ela vai funcionar é o tempo de uma legislatura. Encerrada a legislatura, todas as comissões temporárias são dissolvidas e a nova legislatura pode decidir em recriar essas comissões, mas não é uma obrigação da mesa diretora da nova legislatura recriar as comissões que foram criadas na legislatura anterior, certo? Além delas temos as CPIs, das temporárias especiais, as CPIs e as externas, né? As especiais, né, criadas pela mesa diretora, ao criar, a mesa diretora vai definir qual é o número de membros que essa comissão vai ter. Então ele vai decidir se vai ter 10 membros, 20 membros, 40 membros. É mera discricionariedade do presidente da casa ao criar a comissão em estabelecer o número de deputados que farão parte desta comissão. E obviamente que os assentos dessa comissão serão distribuídos entre os partidos e blocos parlamentares, observado também o critério da proporcionalidade. Então, o partido que tiver maior representatividade terá necessariamente assento nessa comissão temporária. Então, veja, definir o tamanho da comissão, de certa forma, implica definir também quais são os partidos que irão ou não compor a comissão. Porque se ela tem um número reduzido, só os partidos com maior representatividade é que vão participar dessas comissões especiais. Então, quão maior for a comissão que está sendo criada, maior será a possibilidade de termos partidos. Os partidos que têm bancadas muito pouco representativas praticamente não participam das comissões temporárias, né? Por isso que eu sempre digo que toda a estrutura do nosso poder legislativo está arquitetado em volta da existência dos partidos políticos. Então, sem partido político, não tem muito sentido. Então, a gente vê essas propostas de candidaturas autônomas. Um deputado autônomo ele não vai participar de nenhuma comissão temática especial, porque só vão participar deles aquelas bancadas que são bancadas relevantes. Quando for o caso da composição de uma comissão temática para deliberar sobre matérias que deveriam transitar por mais de 3 comissões, lembra que a gente falou que só pode passar por 5, se tiver mais de 5 tem que criar uma comissão especial. Neste caso, tá, pelo menos a metade dos membros desta comissão especial devem ser egressos das comissões pelas quais o projeto deveria tramitar. Então, se ele tinha que tramitar na comissão de turismo, na comissão de agricultura, na comissão de infraestrutura e na comissão de saneamento básico, metade dos membros no ato da criação, né, necessariamente terão que vir dessas comissões. Então, primeiro, distribui-se as cadeiras de acordo com a proporcionalidade da representação de cada partido bancada, certo? E aí o líder do partido estará limitado às indicações de maneira a garantir que a composição daquela comissão seja com membros das comissões originais permanentes pelas quais o projeto deveria tramitar. Então, tem essa limitação nas comissões temporárias. Além dessas comissões temporárias, voltando nessas comissões temporárias, elas vão apresentar parecer e vão submeter ao parlamento, ou poderão, inclusive, tratar de maneira resolutiva se
a matéria não for uma daquelas matérias restritas à competência do plenário. Então veja, né, criar uma comissão, veja o poder que tem o presidente da Câmara, né, porque ele pode, ao receber um projeto, entender que aquele projeto não vai passar nas comissões provisórias em que a distribuição é igualitária, que todos os partidos estão representados, porque todos os deputados, de certa maneira, compõem as comissões da casa. Mas ele pode criar uma comissão com um número determinado de deputados e, dessa maneira, de certa maneira, influir quais os partidos que vão ter influência sobre aquele projeto de lei. Então, é muito interessante esse conhecimento do regimento interno da Câmara, porque o presidente que sabe lidar bem com esse regimento interno da Câmara, ele acaba concentrando um grande poder de negociação com os demais partidos. Bom, além da comissão temática, comissão material, nós temos as famosas CPIs, né? Comissões temporárias de inquérito ou comissões parlamentares de inquérito, como ficaram consagradas. Elas estão previstas no texto constitucional e reguladas no regimento interno da Câmara e do Senado. Essas CPIs, assim como as comissões temporárias, elas podem ser exclusivamente de deputados ou de deputados e senadores, ou seja, comissões mistas. No entanto, enquanto que a criação de uma comissão especial temática, ela se dá por mera discricionariedade da presidência da casa, então ele pode ser requerida por um deputado propoente de um projeto de lei e requerer na sua propositura que o presidente da casa constitua uma comissão temática específica para deliberar aquele tema, e o presidente da casa pode ou não acatar o pedido formulado pelo propoente do projeto. Já no caso das comissões parlamentares de inquérito, ela não é de prerrogativa individual de um deputado ou de senador. Então, para realizar essa função, que é uma função, de certa maneira, atípica do Poder Legislativo, o Poder Legislativo não é um órgão investigativo, mas em certas circunstâncias ele pode exercer essa função, só que ele só poderá exercer essa função se tiver a anuência de pelo menos 1/3 dos membros para a instalação de uma CPI. Então, para instalar uma CPI na Câmara dos Deputados, eu preciso de 1/3 das assinaturas dos deputados daquela legislatura. E no Senado, a mesma coisa. Eu preciso de 1/3 dos senadores daquela legislatura. Se eu conseguir 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado, eu consigo estabelecer uma CPI mista, chamada CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai compor deputados e senadores. Vocês já devem ter acompanhado em algumas ocasiões que, para a instalação da CPI, é necessário colher as assinaturas. E a coleta dessas assinaturas muitas vezes duram alguns dias. E há deputado que assina a lista pela instalação da CPI, dias depois retira a sua assinatura e assim sucessivamente. Então é sempre uma batalha, um jogo político muito intenso, né, para colher as assinaturas para a instalação de uma CPI. Feito o pedido para a instalação de uma CPI, também caberá ao presidente da casa acatar o pedido da instalação da CPI ou não. Ele vai verificar os fundamentos do pedido da instauração da CPI e vai poder decidir se ele concorda ou não pela instauração daquela CPI. É claro que nós estamos falando de um pedido que vem de 1/3 dos membros da casa, pelo menos de um membro dos terços da casa. Então é muito difícil o presidente da casa não instalar essa CPI ou dar um tratamento desidioso a este pedido. No entanto, se ele decidir por não instalar a CPI, e justificando o seu posicionamento de que o fato não é um fato relevante, que mereça mobilizar o Poder Legislativo numa empreitada investigativa, ele pode indeferir. No entanto, desta decisão de indeferimento da instalação da CPI, caberá recurso para o parlamento. Então, contra o pedido de indeferimento, pode os propoentes da CPI, os requerentes da CPI, solicitar que a decisão do presidente seja submetida à apreciação do plenário, que será soberano pela instalação ou não desta CPI.
É requisito da CPI apurar fato determinado. Então, ou seja, eu não posso ter uma CPI que não tenha um fato concreto que justifique a instauração de uma investigação. Eu não posso criar a CPI pela fiscalização tributária nacional. Não é possível. Eu tenho que dizer fiscalização tributária em razão da sonegação da empresa tal e que houve anuência de determinadas autoridades. Tá? Então, vejam, eu preciso ter um fato determinado e um fato de relevância nacional. Um fato que tenha relevância, que possa implicar na integridade, na manutenção da lisura do Estado brasileiro como um todo. Eu não posso colocar um crime qualquer tipo de medida que não tenha um impacto nacional para ser submetido a uma CPI. Então, para que a CPI seja instaurada, o presidente da Câmara vai tratar de verificar se de fato se trata de um fato determinado e se esse fato tem efetivamente uma relevância nacional. É importante dizer também que a instalação da CPI, a decisão pela instalação da CPI, ela não está sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Então, cabe ao próprio Poder Legislativo a discricionariedade, então seja do presidente, seja do plenário, em instalar ou não a CPI. Então o Supremo tem reservado, por enquanto, pelo menos, a prerrogativa do Legislativo de decidir se vai ou não instalar a CPI. A Constituição garante ainda a esta comissão parlamentar de inquérito, que vai ser definida vai ser instaurada pela presidência da mesa, fixando o número de componentes, distribuindo o número de componentes de acordo com a proporção, né, de cada bancada, de cada bloco parlamentar ou de cada partido político no plenário, né? E essa CPI ela vai ter poderes análogos aos poderes de investigação judicial, né? A CPI ela colhe provas com força de provas judicial e com todas as prerrogativas que o Poder Judiciário tem para instruir um processo penal. Inclusive o regimento interno da Câmara faz menção expressa que o Código de Processo Penal deve ser aplicado de maneira subsidiária com relação às CPIs. Tá? Então a CPI, quando ela intima alguém para depor, essa pessoa deve ir depor na condição de testemunha, fazendo compromisso de dizer a verdade e, se não disser a verdade, poderá ser implicado em crime de falso testemunho. E também não tem a prerrogativa de não comparecer. Se não comparecer, a CPI pode exigir o comparecimento coercitivo daquela testemunha para depor na CPI. Lembrando sempre que os cidadãos comuns e as autoridades de Estado. O presidente da República goza de uma prerrogativa de ser ouvido tanto nos inquéritos penais quanto nas comissões parlamentares de inquérito, quando for o caso, de forma escrita. Então, o presidente da República não se submete a ter que ir presencialmente prestar esclarecimentos numa CPI. Ele deve fazer as suas informações, as suas colocações de maneira escrita. Como ela é uma comissão que tem poderes de investigação judicial, vocês devem ter observado em algumas CPIs que foram largamente televisionadas, que em muitas ocasiões a testemunha ou a pessoa que foi convocada para ir à CPI na condição de testemunha, ela vai ao Supremo Tribunal Federal, que é a jurisdição que regula o funcionamento da CPI, vai ao Supremo Tribunal Federal pedir que o Supremo Tribunal Federal declare que ela está sendo convocada não na qualidade de testemunha, mas na qualidade de investigado. E o que isso significa? Se eu sou ouvido na condição de testemunha, eu tenho compromisso com a verdade. E se eu não posso deixar de prestar informações que eu sei, não posso omitir informações que
que eu tenha conhecimento, e tampouco posso prestar informações inverídicas, informações não verdadeiras, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho. No entanto, se eu sou ouvido na qualidade de investigado, eu tenho a prerrogativa de permanecer calado e tenho também, né, não tenho também a obrigação do compromisso com a verdade. Então, eu posso apresentar, porque eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Então, isso é muito comum quando alguma autoridade, alguma pessoa implicada em fatos que possam ensejar numa responsabilização criminal perante uma CPI, quando convocados, comparecem à CPI acompanhados do advogado e munidos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal garantindo que seja ouvido na qualidade de investigado e não na qualidade de testemunha. Então vocês devem ter visto, lembra na época do Petrolão, na época do Mensalão, audiências, ele é obrigado a comparecer, isso não pode deixar, não pode se furtar de comparecer, mas audiências longuíssimas em que os deputados faziam um grande número de perguntas e a pessoa que estava lá sendo inquirida simplesmente dizia: não vou responder essa pergunta porque eu tenho o direito de não responder. E aí a CPI acabava virando mais um palco político do que efetivamente um instrumento de coleta de provas, tá? Então, sempre lembrar que tem que ter um prazo, um fato determinado de relevância nacional e que tem poderes próprios da investigação judicial. Outra coisa importante, ao final da CPI, a CPI não condena ninguém, né? A CPI, ela não é como as demais comissões temáticas e temporárias ou permanentes que têm poderes terminativos em determinadas matérias. Não, a CPI ela só pode promover investigação. Ao final da sua investigação, o que vai ser feito, o que vai ser votado pela CPI, é um relatório final. E neste relatório final, poderá a CPI recomendar determinadas providências a autoridades competentes. Então, se ela verificar crime comum, ou crime comum, seja do presidente da República, seja de outra autoridade qualquer, ela tem que encaminhar para o Ministério Público com a recomendação de que o Ministério Público promova as medidas judiciais cabíveis para condenação dos implicados. As provas colhidas na CPI são válidas do ponto de vista judicial, mas, no entanto, ela tem que ser apresentada pela autoridade que tem competência para promover a ação penal, no caso, o Ministério Público. Então, ele pode encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências cabíveis. Ademais, se as consequências, ou melhor, se as conclusões da CPI implicarem não só em questões criminais, como questões políticas, por exemplo, verifique que um dos membros do parlamento tenha incorrido numa infração ética disciplinar, ela pode encaminhar para o órgão competente. Qual o órgão competente? A Comissão de Ética e Disciplina da Casa, que por sua vez, com base no relatório apresentado pela CPI, vai apresentar vai analisar esses dados e elaborar um relatório, um segundo relatório, recomendando ao plenário pela aplicação ou não da sanção prevista na Constituição e no Estatuto de Ética e Disciplina da respectiva casa. Então, ou seja, a CPI não tem consequência automática, ela é só um instrumento de investigação que vai provocar outros órgãos a requererem o que de direito. Se tiver que ter ressarcimento ao erário, ela vai encaminhar a advocacia pública do ente lesado para que a advocacia pública do ente lesado proponha as ações civis públicas necessárias para ver o ressarcimento desses valores lesados. Se for, por exemplo, reconhecida a ocorrência de crime de responsabilidade, né, também o que ela vai fazer? Ela pode, né, recomendar a abertura
de um processo de impeachment. E aí algum deputado ou a própria comissão poderá pedir à mesa diretora da Câmara dos Deputados para instalar um processo de impeachment com base nos elementos colhidos na investigação realizada no âmbito da CPI. Então veja, isso é muito importante, que a CPI ela não é terminativa, a CPI não implica, não impõe sanção a ninguém, ela simplesmente apresenta um relatório que vai embasar a atitude de outras autoridades competentes para requerer o que for de direito. Perdemos aqui. Comissão temporária especial, né? São aquelas que são criadas pela mesa diretiva que fixará o número de membros, cabendo às lideranças partidárias. Não, estou voltando aqui, rapaz. Desculpa, pessoal. Comissões temporárias externas, isso sim, é a outra que é. Então são as 3 comissões temporárias: as comissões temporárias temáticas, tá? As comissões parlamentares de inquérito e as comissões temporárias externas. Essas comissões temporárias externas, elas funcionam quase como uma licença concedida pela Casa a um deputado, a um senador, a um grupo de deputados e senadores para realizar uma tarefa fora do Distrito Federal. Então, se um deputado ou senador for incumbido de cumprir uma missão e para o cumprimento dessa missão ele tenha que se ausentar por mais de 8 sessões da Câmara dos Deputados, né, ele tem que fazer em representação do próprio parlamento. Então pode a mesa diretora, a pedido do deputado ou por designação da própria mesa diretora, que determine que um deputado vai fazer, por exemplo, um estudo, houve, por exemplo, lá na tragédia de Brumadinho, que fosse fazer um estudo sobre as consequências da tragédia para que possa colher material para promover alterações legislativas para impedir que se voltasse a ocorrer no futuro. Então ele pode criar uma comissão de deputados e determinar que esses deputados se desloquem a uma unidade da federação por mais de 8 semanas para representar o parlamento na coleta dessas informações, na realização de pesquisas para munir o Poder Legislativo para que possa agir. Então, dentro do território nacional tem que ser mais de 8 semanas e no exterior 30 semanas, um afastamento de mais de 30 semanas. Então, é para isso que servem as comissões especiais, para legitimar a ausência de parlamentares nas sessões ordinárias para a realização de uma função requerida ou desejada pelo próprio parlamento. Bom, com isso nós damos por encerrado o nosso tema com relação às comissões e voltamos na sequência com as aulas pertinentes ao processo legislativo. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.